Oi, gente, tudo bem? Eu quero ler uma história da palavra com você, uma história do Evangelho de Marcos, que se encontra lá no capítulo 4, a partir do verso 35. E nós lemos assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, diante desta palavra que iremos meditar, nesta história, nessa narrativa, permitir que a Tua palavra fale conosco, que Teu Espírito molde o nosso coração e transforme, Senhor, a maneira como nós compreendemos quem o Senhor é, como compreendemos quem nós somos e como compreendemos o que a vida é. Que nós possamos nos entregar totalmente a Ti e ter a certeza de que o Senhor está conosco no meio das tempestades que enfrentamos. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa história que a gente vai meditar hoje, ela se passa no Mar da Galileia. Você já ouviu falar do Mar da Galileia? O que você conhece sobre o Mar da Galileia? Há uma música infantil que diz que havia um momento em que Pedro, Tiago e João estavam num barquinho no Mar da Galileia. E talvez isso seja tudo que você conheça sobre esse mar. E essa música a gente traz ela com muito carinho, nós que conhecemos talvez e aprendemos desde criança. O meu filho Pedro, de 2 anos de idade, já sabe essa música e ele já canta junto até com a gente. Mas essa música, Pedro, Tiago e João num barquinho no Mar da Galileia, onde o Mar da Galileia foi esse cenário de tantos milagres de Jesus, de tantos acontecimentos nos evangelhos, essa música pode passar a impressão de que o Mar da Galileia era sempre um lugar calmo, sereno e tranquilo, totalmente seguro para um passeio de barco. Mas isso nem sempre era a realidade. O Mar da Galileia era um lugar de muitas tempestades. E aqui eu quero dar um pouquinho de geografia, um pouquinho de meteorologia, para que a gente entenda um pouquinho por que havia tantas tempestades ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado ali de Lago de Tiberíades, ele é, na verdade, um grande lago. Um lago enorme, que tem na sua maior extensão de comprimento 19 quilômetros e na sua maior extensão de largura 13 quilômetros. É muito grande, é muita água, é por isso que ele é chamado de um mar, ele é considerado um mar isolado, né? Porque ele não tem nenhuma ligação, nenhuma conexão com oceanos. Então ele fica mais ou menos também a 213 metros, na verdade abaixo do nível dos oceanos, do nível do mar, e ele fica a apenas 48 quilômetros do Monte Hermon. 48 quilômetros ao norte do Mar da Galileia fica o Monte Hermon. Esse Monte Hermon é um monte muito alto, de 2.800 metros de altitude, e por isso juntando o ar frio que vinha do Monte Hermon, se chocando com o ar quente que subia do Mar da Galileia, e o resultado disso era tempestades, aguaceiros, né? Vendavais e muitas tempestades. Mas o povo que vivia, como eu disse, é um mar bem grande, então havia muitas aldeias, vilas, cidades ao redor de toda essa região banhada pelo Mar da Galileia. Todo o povo que vivia ali já era acostumado com essas tempestades. Mais ainda se você fosse um pescador profissional que vivesse a partir ali do Mar da Galileia. Então você já seria acostumado
com as tempestades. E por isso mesmo, essa história é significativa, essa história mostra para a gente que essa tempestade deve ter sido de fato uma tempestade extraordinária, porque nós encontramos os discípulos de Jesus, que muitos deles eram pescadores profissionais desta região da Galileia, e eles estão desesperados, e eles estão achando que eles iriam morrer. E eles clamam a Jesus, acordam Jesus, clamando: Mestre, o Senhor não importa que nós morramos, o Senhor não importa com a gente, o Senhor não importa que a gente pereça. E essa pergunta é muito significativa, e a gente vai conversar um pouco sobre ela também hoje, e a resposta que Jesus dá. E a gente vai continuar lendo para justamente ver aqui qual é a resposta que Jesus dá, como ele responde a essa questão. E Marcos nos conta na sequência, o verso 39 em diante, a gente lê assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança, completa calmaria. E então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Jesus desperta, e isso é algo significativo, ele está cansado, ele está vindo de uma sequência de servir a multidão, abençoar a multidão. Isso é surpreendente, porque ele estava dormindo, estava cansado, e ele é acordado pelos discípulos. E quando ele desperta, duas coisas maravilhosas acontecem. A primeira delas é que ele repreende, ele cessa o vento e a tempestade, e as próprias palavras que ele usa são marcantes. Uma ordem que ele dá ao mar e ao vento, da mais completa simplicidade e autoridade de Jesus. Ele não faz uma cena, ele não arregaça as mangas, ele não levanta uma varinha de condão, ele não diz palavras mágicas, ele simplesmente diz: cala-te, aquieta-te, como quem dá uma ordem para uma criança desobediente. E Jesus, então, é tudo que ele faz. E o mais impressionante, a segunda coisa que acontece, extraordinária, é que o vendaval, a tempestade, obedecem a Jesus como se fosse uma criança dócil, submissa. E o vento cessou e fez-se grande bonança, e fez-se grande calmaria. Isso é maravilhoso. Isso soa até um pouco redundante: o vento cessou, fez-se grande calmaria ou bonança, mas a gente percebe que Marcos está falando das duas realidades, da água, das ondas e do vento. E então, quando a gente lê bonança, calmaria, literalmente a gente está entendendo que tudo parou. O vento parou e as águas pararam. Você talvez já viu um mar tão calmo, tão tranquilo, que você pode até mesmo enxergar o seu reflexo nas águas, sem uma ondinha sequer. Quando os ventos param, Jesus ordena, a gente presta atenção quando uma tempestade passa um vendaval, e esse vento para de soprar, ainda demora um tempo para que as ondas se acalmem. Na verdade, às vezes demora até mais de um dia. As ondas continuam agitadas, o mar fica ainda revolto, fica de ressaca, como a gente costuma dizer, e a água fica agitada por um bom tempo. Mas aqui, quando Jesus diz: cala-te, aquieta-te, não só os ventos pararam, mas também as águas se acalmam imediatamente. E isso deixa os discípulos maravilhados. E isso é marcante, porque para eles estão diante de cenários que eles estão reconhecendo o grandioso poder de Jesus, e como Jesus está se revelando a eles como todo-poderoso.
nas culturas e lendas antigas que os discípulos estavam acostumados, o mar era sempre um símbolo de destruição, era um poder ingovernável, incontrolável. Somente Deus podia controlar esse poder do mar. E aqui esse texto é maravilhoso por causa disso. É um texto que está inserido nos evangelhos para nos mostrar, para nos revelar a identidade de Jesus Cristo. Ele está comunicando algo muito importante para aquela cultura dos discípulos e para a nossa cultura hoje também. E a mensagem que ele comunica é essa, que Jesus tem todo o poder que pertence somente a Deus, que Jesus é Deus. E essa é uma revelação maravilhosa de quem Jesus Cristo é. E a gente percebe então isso na simplicidade em que Jesus ordena aos elementos da natureza que acalmem-se, aquietem-se. Ele não precisa fazer um show, ele não precisa usar palavras mágicas, ele não precisa invocar o poder de alguém, ele não diz em nome de outra pessoa, ele não diz abracadabra, ele não diz nenhuma palavra desse tipo, ele simplesmente diz cala-te, aquieta-te, porque Jesus não somente tem poder, ele é o poder em si. Todos os outros poderes são derivados dele. Ele, tudo que tem poder no universo, só tem poder porque Jesus concedeu. Ele é, junto com Deus Criador, ele é o Deus eterno. E nós, então, ficamos sabendo disso de maneira maravilhosa a partir dessa história, dessa narrativa, dessa tempestade. Que todo o poder pertence a Jesus. E essa é uma afirmação que fez diferença na vida dos discípulos, e eles ficam maravilhados com isso, faz diferença naquele contexto que eles viviam, e faz diferença na nossa história também. Se Jesus tem todo o poder, então isso muda tudo na nossa vida. Muda a maneira como nós nos relacionamos com Ele, muda a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmos, como nós entendemos quem somos, e muda a maneira como nós entendemos o que é a própria vida. Se nós cremos nisso, que Jesus tem todo o poder, isso muda a maneira como eu enxergo, em primeiro lugar, como eu me relaciono com Ele. Quem é Jesus Cristo? Ele é apenas, como muitos na nossa cultura pensam, um tipo de andarilho religioso que vivia fazendo coisas boas e ensinando coisas legais, meio indefeso, meio solitário, não entendido, não compreendido, que a gente deve ter um certo tipo de empatia. Não, ele é muito, muito mais do que isso. Ele tem todo o poder, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E nós, compreendendo a partir da palavra, a partir de textos como esse que a gente está refletindo de Marcos 4, quem é Jesus Cristo, isso muda a maneira como eu devo me relacionar com Ele. Se Jesus tem todo o poder, eu me relaciono de maneira diferente com Ele. Se Jesus tem todo o poder, eu também me relaciono de maneira diferente comigo mesmo. Eu compreendo quem eu sou de maneira diferente. Ou seja, eu não tenho todo o poder. Ele é Deus, eu não sou. Ele tem todo o controle, eu não tenho. Eu não determino nem controlo as coisas, por mais que eu deseje isso com todas as minhas forças. Mas somente Ele tem todo o poder. E o pecado, em essência, é, na verdade, a gente tentar ter o poder que só Jesus tem. Isso muda a maneira como eu enxergo Ele, como eu enxergo a mim mesmo, como eu enxergo a vida que eu vivo. Eu começo a aprender a depender dEle, a esperar nele, a colocar a minha confiança nele e não em mim mesmo. Isso é muito importante no tempo que os discípulos viviam e no tempo que nós vivemos também, especialmente nos tempos difíceis que a gente está vivendo, nos tempos de dificuldade, nos tempos terríveis de pandemia que estamos enfrentando, de crises financeiras e de tantas outras dificuldades. O Senhor Jesus tem todo o poder. Isso muda completamente o que eu penso sobre Ele, isso muda completamente a maneira como eu penso sobre mim mesmo. Eu preciso me aproximar dEle a partir dessa perspectiva de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Rei dos Reis, de que Ele é o Senhor dos Senhores e que Ele tem todo o poder e eu não tenho. E eu quero continuar refletindo com você aqui
olhando para esse texto e percebendo como ele é rico e como ele nos comunica o estado emocional dos discípulos. A riqueza que existe nesse texto, nessa narrativa, que nos mostra como foi para os discípulos enfrentar essa tempestade, para que a gente, ao ler isso, ao perceber o que está acontecendo, a gente também possa nos colocar dentro dessa história e entender como é significativo ver que temos junto conosco, no meio das tempestades, esse Jesus que tem todo o poder. Vamos ler novamente, atentando para esse aspecto da emoção presente no texto e do que os discípulos estão sentindo. O texto nos mostra que Jesus estava dormindo na popa. A partir do verso 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Já é um clamor cheio de emoção. E a gente vai ver o que isso, na verdade, está por trás desse clamor, desse chamar Jesus, do acordar de Jesus. E Jesus então se levanta, repreende o vento, como a gente disse, disse ao mar de maneira simples, como quem é Deus, como tem todo o poder sobre a criação: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança de água e de vento. E então ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de acalmar a tempestade, os discípulos estavam com medo. Antes de Jesus acalmar a tempestade, eles estavam com medo do vento, medo das ondas, medo de que aquela tempestade fosse a última tempestade que eles iriam enfrentar na vida e que eles todos iriam sucumbir ali. Mas o texto fala que depois que ele acalmou a tempestade, depois que Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram aterrorizados. E por que isso? Antes de Jesus acordar, a situação é caótica. Marcos nos conta que o barco estava quase inundado, estava cheio de água, os discípulos não estavam conseguindo esvaziar com a rapidez necessária, eles sabiam que o barco estava prestes a ficar completamente inundado e sucumbir no mar. Mas então, os discípulos despertam Jesus com esta frase que ela é carregada de emoção. Mestre, não te importas que morramos? E essa imagem, essa frase, mexe com a gente. Ela é carregada de uma forte emoção. Porque a gente entende os discípulos. A gente já se viu numa situação, talvez não exatamente como essa, mas em situações desesperadoras e talvez até em situações de vida ou morte. Qualquer um que, na verdade, já tentou viver uma vida de fé nesse mundo, sabe que às vezes nós vamos enfrentar situações assim. Já se sentiu assim um dia? Tudo parece dar errado, tudo parece afundar e Deus parece estar distante, ou talvez dormindo, ou alheio, ou talvez sem perceber o quão grave é a situação. A gente gostaria que Deus talvez entendesse a partir da nossa perspectiva. E parece que Deus não está percebendo o nosso sofrimento. Em outras palavras, o que os discípulos estão dizendo a Jesus é: Senhor, se o Senhor nos amasse, o Senhor não nos deixaria passar por isso. Se o Senhor nos amasse, o Senhor não nos deixaria passar por esse perigo mortal. E a gente consegue se identificar com os discípulos aqui, com esta emoção que eles estão sentindo, com o medo, com a ansiedade que eles estão vivendo nesse momento. E talvez nós podemos ser sinceros diante de Jesus e fazer o mesmo clamor nesse momento. E precisamos deixar que esse clamor extravase da nossa alma, para que ele não fique só dentro da gente. Senhor, o Senhor não te importas que morramos? E a gente talvez pode dizer junto com os discípulos: Senhor, se o Senhor nos amasse, o Senhor não nos deixaria passar por essas crises
que estamos vivendo. O Senhor não nos deixaria passar pela crise de saúde, por uma pandemia. O Senhor não nos deixaria passar por doenças. O Senhor não nos deixaria passar por crises financeiras. O Senhor não nos deixaria passar por crises nos relacionamentos, por dor, por sofrimento. E talvez esse é o entendimento de muita gente, de que se Jesus nos amasse, nada disso estaria acontecendo. E muitas vezes nós fazemos esse clamor. Um clamor que Jesus vai nos responder e vai adequar a maneira da gente pensar. Mas isso, mesmo antes disso, nós precisamos expressar para Jesus. Até mesmo para que ele possa corrigir a maneira como nós estamos pensando. E Jesus faz isso com os discípulos. Ele primeiro acalma a tempestade. E então ele dá uma resposta a eles. E essa resposta faz toda a diferença. E ela é importante que a gente ouça. Qual foi essa resposta? Jesus diz algo parecido como: puxa vida, é verdade, como tempestade terrível. Me desculpem porque eu estava dormindo. Não, ele não diz nada disso. Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? E talvez a gente pode imaginar o que passa na cabeça dos discípulos. Como assim, por que nós estamos com medo? Isso não está óbvio na situação. Nós estamos com medo de morrer afogados. Nós estamos com medo de que se o Senhor não se importasse conosco, que o Senhor não nos amasse. Porque se o Senhor se importasse, se o Senhor nos amasse, o Senhor não deixaria as coisas chegarem aonde chegaram. Não deixariam essas coisas ruins e difíceis acontecerem conosco. Mas a pergunta que Jesus faz é justamente para confrontar essa ideia errada dos discípulos. E talvez presente em muitos de nós também. A pergunta que Jesus fez a eles era justamente para mostrar que essa maneira de pensar está errada. Que nós, os discípulos e nós, precisamos saber que Jesus permite sim que as pessoas que Ele ama atravessem tempestades. Jesus permite sim que as pessoas que Ele ama atravessem tempestades. E não há razão nenhuma para entrar em pânico. E se eles tinham pouco motivo para não ter entrado em pânico, como Jesus está dizendo, durante a tempestade, eles não tinham motivo algum para ficar com medo depois que a tempestade cessou, depois que houve completa bonança. Só que Marcos escreve assim: eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acredito que essa foi a única vez na história que uma calmaria assustou mais que uma tempestade. E por que eles ficaram mais apavorados com a calmaria do que com a tempestade? Porque Jesus, que estava com eles na tempestade, esse Jesus que diz: vocês não precisam ter medo durante a tempestade, porque eu estou presente com vocês, e eu os amo e importo com vocês, e permito que as tempestades venham. Esse Jesus é alguém que depois que houve completa bonança, eles perceberam que tinha todo o poder maior do que as tempestades, o poder que vence tempestades, o poder que acaba com as tempestades. E isso é maravilhoso, e eles percebem que Jesus, assim como a tempestade que eles não podiam controlar, Jesus mais ainda eles não podiam controlar. Jesus era incontrolável. Jesus se a tempestade tem um poder imenso e eles não puderam controlar a tempestade, e como Jesus demonstrou ter infinitamente mais poder do que a tempestade, o poder que eles acreditavam naquela cultura de que só para controlar o mar e a tempestade é somente Deus, e Jesus demonstra esse poder, que ele tem infinitamente mais poder do que qualquer tempestade. Eles então percebem que diante de Jesus eles têm menos o controle, menos poder ainda. Se eles não têm poder sobre a tempestade, que dirá poder e controle sobre Jesus? Mas há uma enorme diferença aqui.
Uma tempestade não ama ninguém. Uma tempestade é completamente indiferente a quem nós somos. E aí nós precisamos relacionar com a nossa cultura, que pensa que muitas vezes o universo vai trazer coisas boas para nós, a natureza vai trazer coisas boas para a gente. A natureza é completamente indiferente nesse sentido. A criação, as coisas que acontecem na criação, as circunstâncias, o vírus, a pandemia, não olham para mim e querem me ensinar alguma coisa. Elas são indiferentes, elas podem trazer muitas dificuldades para a nossa vida. As tempestades da vida, as circunstâncias difíceis, os problemas que acontecem, olham para mim com total indiferença. Mas Jesus não. Jesus olha para mim não com indiferença. Jesus olha para mim com completo amor, com amor comprometido, com total amor. E Jesus está mostrando aqui que Ele permite sim que aconteçam coisas na nossa vida que nós não compreendemos totalmente, porque Ele tem todo o poder e Ele tem todo o amor sobre as nossas vidas. Ele não faz as coisas de acordo com os meus planos, de uma maneira que sempre faz sentido para mim, mas Ele é grande e poderoso bastante para Ele ter motivos que eu não consigo compreender totalmente. Ele é grande e poderoso bastante para que eu possa crer e me depositar a minha confiança e me debruçar diante dele e abraçá-lo para confiar na sua sabedoria, no seu amor e no seu cuidado e na maneira como ele guia as minhas vidas, as nossas vidas. Se os discípulos tivessem realmente entendido, compreendido isso, de que Jesus os amava, de que ele era tanto poderoso quanto amoroso, eles não iam ter ficado com tanto medo. E é isso que nós precisamos resgatar. A visão de um Jesus plenamente poderoso e totalmente amoroso, comprometido conosco. A ideia deles de que se Jesus os amasse, então Jesus não permitiria que coisas difíceis acontecessem a eles, estava errada. Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que tempestades aconteçam na vida dessa pessoa, pois Ele é Deus, Ele é grande e poderoso, e Ele sabe mais e melhor do que qualquer um de nós. Eu quero que você perceba isso, a gente não pode ter tudo. Ou a gente tem um Deus que a gente entenda e manipule e controle, mas exatamente por isso Ele por ser controlável, manipulável, previsível, é pequeno. E não é o verdadeiro Deus, é, na visão de muitas pessoas, um Deus que existe apenas para nos fazer sentir bem, um Deus terapêutico, né? Apenas para que a gente se sinta bem. Mas o Deus das Escrituras não é mostrado, não é revelado desse jeito. Nas Escrituras nós temos um Deus grande e poderoso, e tão grande, tão poderoso, que eu não consigo compreendê-lo totalmente. E que Ele tem razões que eu não consigo compreender. E que às vezes eu posso ficar com raiva, às vezes eu posso achar que Ele está dormindo e ausente, e por que Ele não está interrompendo o meu sofrimento. Nas Escrituras eu tenho um Deus que é grandioso e poderoso dessa maneira. Ele é o Senhor. Ele não pode ser controlado, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser comprado. Na obra do autor C.S. Lewis, no seu livro As Crônicas de Nárnia, existe um diálogo onde é dito sobre o leão Aslan, que é o personagem nas Crônicas de Nárnia, que se assemelha, que representa Jesus nas Crônicas de Nárnia. E há um diálogo sobre ele, sobre o Aslan, que é dito assim: mas ele é tão perigoso assim? E a resposta é: claro que é. Perigosíssimo. Acontece que ele é bom, mas ele não é um leão domesticado. E nós precisamos resgatar essa visão, esta maneira de se relacionar com Cristo, de que Ele tem todo o poder, de que Ele tem todo o controle, de que Ele tem todo o amor para com as nossas vidas, mas que Ele não é controlável, de que
as razões dele, muitas vezes nós não compreendemos, mas que ele tem todo o poder e que ele tem todo amor. E na sequência da pergunta que choca a gente, Jesus perguntando por que vocês têm medo, ele ainda pergunta no verso 40, ainda não tendes fé? Isso, na verdade, pode ser traduzido assim, aonde está a fé de vocês? E essa é a sequência da pergunta que completa a transformação que Jesus quer fazer na vida dos discípulos e nas nossas vidas. Deixar de ter medo para depositar nossa confiança nele que tem todo o poder e todo o amor. E o tipo de fé que nós vamos depositar, uma fé que tem que ser voltada para ele. Eu amo a maneira como Jesus então formula essas perguntas, porque ele está fazendo isso de um jeito que está levando os discípulos a ver que o fator mais importante aqui não era tanto a força da fé que eles tinham, mas em quem eles estavam depositando essa fé. Imagina o seguinte, imagina que você está caindo de um precipício, de um lugar bem alto, e você percebe que tem um galho ali, você está se desequilibrando, você está escorregando, e tem um galho que brota bem na encosta desse precipício. E esse galho é forte o suficiente para aguentar o seu peso. Mas você não sabe ainda. Você não sabe ainda que ele é forte o suficiente. E a pergunta que eu faço para você é: quanta fé é preciso ter nesse galho para que ele salve você? Só vai dar tempo de você esticar a mão e segurar nesse galho. Quanta fé é preciso ter para que esse galho salve você? Você precisa estar 100% certo de que ele pode te salvar? Não, a gente pode concluir que não, basta você agarrar o galho. Você só precisa ter fé suficiente para esticar a mão e agarrá-lo. O que te salva não é a qualidade da sua fé, mas a qualidade do galho. E aqui a fé cristã é exatamente isso. Muitas vezes, numa confusão, muita gente confunde a fé cristã com uma espécie de pensamento positivo. Se eu acreditar muito em qualquer coisa que seja, vai dar certo. E a gente mistura a fé cristã com isso. A fé cristã é uma fé de conteúdo. É uma fé, o que é que você crê, ou melhor, em quem que você crê. Jesus é, nessa história, como esse galho, nessa ilustração. Quando se trata da fé que salva, não importa a quantidade, mas em quem você deposita a fé. Não importa a qualidade da fé, mas a qualidade de quem você está depositando a sua fé. E aqui eu quero fechar a conversa com você olhando para algo que nos revela de maneira muito maravilhosa quem Jesus é e por que ele é confiável e por que nós podemos e devemos colocar a nossa fé nele. A gente olha para as histórias dos discípulos e muitas vezes as coisas que acontecem, e às vezes chegamos até a nos divertir, né? Olhando para Pedro, por exemplo, dando uma resposta, levando uma repreensão de Jesus, e às vezes a gente pensa assim, por que eles ainda não estão entendendo as coisas? Realmente eles não entenderam ainda. Mas dessa vez me parece que não é assim, a gente não chega a se divertir, a gente fica assustado com o que Jesus está chamando eles, a fé que Jesus está chamando eles a ter, e a gente se identifica com eles. A gente tem uma empatia com eles. Puxa vida, havia uma grande tempestade, uma tempestade tão terrível que eles, pescadores experientes, estavam com medo. Jesus estava dormindo, o barco estava enchendo de água, prestes a afundar. Quem não ficaria assustado? E eles começam a pensar que Jesus não os amava. E Jesus acorda e diz em outras palavras, se vocês soubessem o quanto eu amo vocês, quem eu sou, vocês não ficariam assustados, vocês teriam ficado calmos. Mas ainda assim a gente pensa, é muito difícil, Jesus, teria sido muito difícil enfrentar. Quem enfrentaria uma tempestade com tanta calma assim? E eu quero mostrar para você algo que nós temos que os discípulos não tinham ainda, algo que a gente sabe hoje que os discípulos ainda não sabiam naquele momento. Um recurso que nos capacita a manter a calma, independente da tempestade
que estamos enfrentando. Deixa eu te mostrar isso. Marcos, o Evangelho de Marcos aqui, Marcos escreve esse relato numa linguagem que é paralela, quase que idêntica à linguagem de um outro relato do Antigo Testamento. Um famoso relato, que é o relato, a história de Jonas. Jonas, tanto Jesus como Jonas, estavam num barco. E os dois barcos estão sendo açoitados por uma tempestade. Estão sendo ameaçados por uma tempestade. As descrições dessas tempestades são praticamente idênticas. Jonas e Jesus estão num barco ameaçado por tempestades. Tanto um quanto o outro estão dentro desse barco dormindo. Nas duas histórias, eles são acordados por pessoas aos berros dizendo: "Ei, nós vamos morrer aqui. Você não se importa?" Nos dois casos houve uma intervenção divina, miraculosa, e o mar se acalmou e os tripulantes se salvaram. E, a seguir, nas duas histórias, as pessoas ficam ainda mais atemorizadas com a calmaria do que estavam antes com a tempestade. São duas histórias praticamente idênticas. Mas existe uma diferença. No meio da tempestade, no contexto da tempestade que Jonas está enfrentando, ele diz algo assim aos marinheiros. Em Jonas 1:12, "Se eu perecer, vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão." E Jonas então se voluntaria a ser lançado no meio da tempestade, ser lançado ao mar. E eles então lançam Jonas ao mar. Mas isso não aparece nesse relato da tempestade de Jesus em Marcos. Ou será que aparece? Ou será que acontece isso também? Eu acredito que essas histórias, na verdade, não são nada diferentes. Elas são bem paralelas. E ainda mais se nós nos afastarmos um pouco para ganhar perspectiva e olharmos a história completa de Jesus. E olharmos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 41, quando Jesus disse: "E aqui está quem é maior que Jonas." Jesus refere-se a si mesmo várias vezes, dizendo que ele é o verdadeiro maior, o verdadeiro Jonas. O sinal que ele daria seria o sinal de Jonas. Seria o único sinal que ele daria. E com isso ele quer dizer o seguinte: um dia, e esse dia estava prestes a chegar, eu vou acalmar todas as tempestades, eu vou fazer parar todas as ondas, eu vou destruir a destruição, eu vou matar a morte. E como que Jesus faz isso então? Como que ele começa a fazer isso? Ele pode fazer isso quando ele é lançado na cruz, quando ele é lançado voluntariamente, assim como Jonas, para dentro da tempestade e fica à mercê das maiores ondas que existem, da condenação pelo pecado, da condenação pela iniquidade dos seres humanos, do pecado, da morte. Jesus lança-se para dentro da única tempestade que de fato pode nos afundar. E a gente pode entender exatamente o que Jonas disse aqui, presente na realidade de Jesus. Se eu perecer, vocês vão viver. Vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão. Jesus lança-se para dentro da única tempestade que nos consumiria, da condenação pelo pecado, a mais apavorante das tempestades, a tempestade da justiça eterna de Deus, da dívida que temos por causa das nossas transgressões. E essa tempestade, Jesus, o justo, lançou-se no lugar do pecador. Jesus lança-se nessa tempestade da cruz, e essa tempestade não se acalma enquanto não arrasta Jesus por completo, enquanto ele não morre no nosso lugar. Jesus foi engolido pela pior das tempestades, para que eu e você não precisemos passar por isso, para que eu e você, quando estamos nele,
nós possamos entender o que Romanos 8:1 fala: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então se fez a bonança, então se fez a calmaria. E então depois da cruz houve a calmaria, houve a bonança. E houve o túmulo vazio ao terceiro dia. O túmulo vazio, Jesus não estava lá, Jesus ressuscitou, Jesus não estava mais entre os mortos. E mais uma vez, os discípulos ficam ainda mais aterrorizados, mais assustados com a bonança. Quem é esse que até a morte o obedece? E se essa visão de Jesus, queridos, entrar na nossa cabeça e no nosso coração, de Jesus entrando na pior tempestade de todas, se essa imagem do significado da cruz ficar gravado no seu coração, nós não diremos mais a Jesus: Senhor, o Senhor não se importa, porque a cruz anula essa possibilidade de Jesus não se importar. Ele se importa a tal ponto de que ele foi até o fim por nós, até as últimas consequências. Ele lançou-se na pior tempestade de todas. Olhar com sinceridade para a cruz torna impossível acreditar que Deus não se importa com o sofrimento humano. Nós sabemos que Ele não nos abandonou na pior das tempestades. Ele enfrentou a pior delas no nosso lugar, para que a gente não precisasse enfrentá-la. E Ele está conosco no meio das outras tempestades, que nós podemos dizer tempestades menores que nós enfrentamos. Ele está conosco presente. E nós, então, se permitirmos que essa certeza entre no nosso coração, ganharemos confiança que Jesus nos ama, que Jesus está conosco em toda e qualquer tempestade e se importa conosco. Isso é maravilhoso, especialmente nas tempestades que estamos enfrentando no tempo presente. E assim, queridos, nós seremos capazes de enfrentar toda e qualquer tempestade, sabendo que Ele já enfrentou a pior delas por nós, sabendo que um dia Ele vai voltar e Ele vai acalmar e anular todas as outras tempestades, e haverá completa calmaria, novos céus e nova terra. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima. E é isso que a gente vê no livro de Apocalipse. E aí sabe o que vai acontecer? Mais uma vez, nós ficaremos mais maravilhados ainda com a calmaria do que até mesmo com as tempestades. E mais uma vez isso aconteceu, por exemplo, com João. Lá em Apocalipse, nós vamos ficar mais maravilhados ainda como ele ficou em Apocalipse, olhando para Jesus. E eu quero ler com você, fechar lendo esse trecho de Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 18, onde nós lemos assim. João dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo na sua visão. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos orar? Vamos orar a esse Jesus, que é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu e entrou na pior da tempestade por nós, na cruz, para vencer o inferno e a morte. E está conosco presente em toda e qualquer tempestade que nós enfrentamos. E um dia voltará para acabar
com todas elas. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que essa confiança em quem o Senhor é, que foi revelada aqui aos discípulos nessa tempestade, de que o Senhor tem todo o poder sobre aquilo que eles consideravam a realidade mais incontrolável, que era o mar. O Senhor demonstrou ter todo o poder e calou e sossegou o mar e a tempestade e os ventos. Que assim, Pai, conosco também, diante de realidades em que nós não temos poder, não temos controle, como essa pandemia que estamos vivendo, como esse vírus que ainda não sabemos resolver, nós possamos ser desafiados pelas perguntas que Jesus fez aos discípulos, que o Senhor fez aos discípulos, que faz para nós hoje. Por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé. Vocês ainda não sabem quem eu sou. Vocês ainda não sabem o quanto eu os amo, o quanto eu entreguei a minha vida por vocês e fui até o fim, as últimas consequências. Que a gente possa, Senhor, olhar para a cruz, olhar para o túmulo vazio, olhar para a esperança dos novos céus e nova terra e ter a plena certeza de que estamos diante do Senhor, o Senhor está conosco e que não há motivo para pânico. E que a nossa ansiedade, Senhor, as nossas dificuldades ao lidar com as tempestades, nós possamos colocar todas diante de Ti e pedir ao Senhor que nos acolha, nos renove e nos fortaleça. Nós oramos no nome de Jesus, no Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida.